Seja muito bem-vindos ao NatCast, esse podcast que vai fazer você ser um agente transformador da sua realidade. Hoje eu estou com a maravilhosa contadora de milhões, aquela que vai ajudar você a encontrar os seus pontos cegos e assim conseguir performar na sua empresa, na sua casa, com os seus filhos, no seu dia a dia. Hoje, a Unatipod tem o orgulho e a honra de receber a nossa amiga Natália Alves, nossa contadora de milhões. Seja muito bem-vindo, Nath. É um orgulho, uma gratidão ter você aqui. Para que você contasse um pouquinho para essas mulheres que nos escutam como você se tornou contadora. Obrigado, Nath, pelo convite. E aí, me chamo Natália Alves, sou formada em administração. Em sequência, me abrilhantou os olhos nesse curso de contabilidade. E aí segui e me formei nessa graduação de contabilidade, atuante no mercado há 2 anos. Apesar de ser nova, aí a gente vem estudando diariamente, todos os dias, para que aí que eu possa ter vários clientes, que os clientes possam entender todo o processo que é contabilidade e a poder ajudar várias pessoas que precisam desse controle de como abrir uma empresa, de como controlar suas finanças. E eu fico muito feliz em poder ajudar e estar aqui hoje com você. Então, o que que fez? O que que mexeu? Qual foi o pauzinho que mexeu aqui para que você dissesse, não, eu vou trabalhar para mim? Rotina. Aquela sempre rotina de acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas todos os dias e estar lá dentro das empresas. Então, eu vi que não era mais um ambiente para mim. Eu queria mais, eu queria almejar, eu queria ajudar mais. Eu queria ajudar pessoas a desenvolver o que ela tem de melhor. Então, dentro da empresa, eu não ia conseguir fazer isso. Então, quando eu vi essa necessidade, o quanto que as pessoas precisavam de mais ajuda, de suporte, eu disse, não, eu preciso ajudar essas pessoas. Então, eu preciso sair dessa zona de conforto, que é uma zona de conforto, né? Você todo mês, salário certinho ali, já paga suas contas, já é tudo centralizado. E esse desafio, porque é uma conquista, você tem que todos os dias trazer um novo cliente, ter essa explicação, não é fácil. Mas eu senti essa necessidade em buscar, tanto para mim, como ajudar pessoas. Como é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Então, eu precisei sair da minha zona de conforto para fazer o que eu faço hoje. E qual foi, assim, o teu maior desafio nessa escolha? Beleza, você entendeu que o seu propósito era ajudar microempreendedoras que precisavam sair do mundo corporativo de uma maneira mais técnica, mais orientada, mas qual foi o teu maior desafio quando você se viu sem o CLT? O meu maior desafio foi ser nova no mercado, como empreendedora. Foi o meu maior desafio. Nova. Então, as pessoas entendem que você, por ser nova, nova graduada, nova formanda, você não tem esse conhecimento que você possa passar para outras pessoas. E esse foi o meu maior desafio, mostrar para eles que sim, que eu tinha esse conhecimento e que eu podia sim ajudar essas outras pessoas. A contabilidade ainda é um meio muito masculino. Sim, Você acha que isso também impactou nesse teu primeiro passo? bastante, bastante. No meio em que a gente vive, a gente tem mais contador do que contadora, que por sinal as contadoras hoje já estão super engajadas, estão fazendo muito sucesso, estão crescendo cada dia mais aqui em Maceió e em todo o Brasil, mas realmente há uma dificuldade muito grande por ser mulher, né? Por ser mulher, por ser nova, então as pessoas não olham você como uma pessoa com tanta responsabilidade que os contadores teriam, que um homem teriam, que o homem tem, não que ele seja melhor, né? Mas é um desafio muito grande por ser mulher, por ter contador que olha realmente para você, que eu já passei por isso, vai olhar para você e vai dizer, não, mas é nova, vai errar, não sabe fazer, manda fazer isso, achando que a gente, por ser mulher, não é capaz. Então, realmente foi um desafio bastante grande. O que que você trabalhou em você para você ter a consciência de que você era capaz?
o que eu trabalhei mais em mim foi a minha força de vontade de querer sair realmente daquela zona de conforto. Foi o que eu mais consegui trabalhar em mim. Eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu posso fazer isso. Então, eu precisava fazer algo que me tirasse daquela zona ali do que, você não pode, você não é capaz, não sabe fazer. Então, esse foi o maior desafio, mostrar para mim mesma que eu sou capaz. Eu sou mulher, sou empreendedora e sou capaz de fazer aquilo que eu quero. Tá. É, beleza, você entendeu que você tinha algo que você podia entregar mais, você teve a coragem, que poucos têm, de enfrentar. Quando você chegou no mercado de trabalho, você viu um cenário que te colocava marginalizada por ser mulher, por ser, né, ter pouquíssimo tempo de trabalho. Você enfrentou isso, mas você acha que o seu suporte, você acha que a sua base veio da onde para que você tivesse essa fortaleza de não deprimir como a maioria das pessoas fazem? Veio de mim mesma. Veio da vontade de crescer. Veio da vontade de crescer. Foi olhar para mim e dizer assim, eu quero mais. Eu olhar ao redor e dizer, não, não é aqui, não é isso que eu quero. Eu medi. Eu aprendi assim, sempre a gente mede o que a gente sempre quer. Mas eu medi o que é que eu não queria na minha vida. O que é que eu não quero, né? Então, quando eu comecei a medir o que eu não queria, eu consegui entender qual era o meu maior propósito. O que é que eu gostaria de fazer, de verdade, de fato? E o que é que eu gosto de fazer? O que é que me abre os olhos de chegar, acordar e dizer eu gosto de fazer isso? Então, eu sempre procurei fazer algo que eu goste, que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável. Então, eu mesma me fortaleci e caminhei. E fui estudando, me situando com com vários meios de estudos. E cheguei, e hoje estou, né, nessa atuação, por esse motivo. Entendi, meu amor. Hoje, para aquelas pessoas que querem, assim como você, dar o primeiro passo, né, sair do CLT e começar a empreender, qual seria o primeiro passo técnico, vamos dizer assim? O que é aquela primeira coisa ela tem que fazer? Primeira coisa, ela precisa querer. Segunda coisa, se organizar financeiramente. Porque por mais que a gente diga, a gente não consegue, porque contém, né? Tem muito isso das pessoas, mas precisa. É necessário. E assim, saber que vai ter vários desafios, vão ter muitos não. Então, precisa realmente querer fazer algo diferente na sua vida, no seu dia a dia, para que isso impulsione e você desenvolva. Tá? Então, decidi sair do CLT, quero empreender, abro um CNPJ, que mais? Vou ter que ter, primeiramente, saber qual é o mercado que você quer seguir, né? Então, eu quero empreender, mas você quer empreender o quê? O mercado é muito amplo. Aí eu quero ser uma microempreendedora, eu quero uma empresa maior. O que é que você quer fazer? O que é que você gosta de fazer? Eu vou, né, acordei hoje, eu quero abrir uma loja de roupa. Não, não funciona dessa forma. Você precisa entender primeiro o que é que você quer, o que é que você vai buscar. Porque tem muita loja de roupa aí de esquina. Ok, tem muita loja de roupa de esquina. Mas você está preparada para poder divulgar, para poder trabalhar dia a dia? Porque um dos detalhes que a gente encontra quando a gente vai ser empreendedora é agora eu vou ser empreendedora, vou trabalhar a qualquer hora. Agora eu vou ser empreendedora, vou trabalhar de segunda a sexta. Não, não é isso. Empreender não é isso. Ao contrário, você tem mais responsabilidade. Então, as pessoas primeiro precisam se identificar. O que é que eu quero fazer? O que é que eu gosto de fazer? Qual o segmento que eu preciso seguir? Aí, depois dessa partida, aí sim começar a estudar mercado, saber se vai começar. Eu quero começar online, eu quero começar uma loja física. Então, tudo isso. O meu segmento é serviço. Eu quero proporcionar serviço para os meus clientes. Então, primeiro você precisa entender qual o segmento que você quer seguir, para aí dar o segundo passo. Eu entendi que eu quero seguir, ter um segmento
O meu segmento tá. Ah, eu quero abrir um segmento, tá ok. Então eu vou procurar uma contadora. Por quê? Por que a contadora? Porque a contadora vai te ajudar a dizer assim: ó, esse segmento você consegue ser MEI, ser microempreendedor individual. Ah, e é ótimo, então. Aí vem os impostos são bem menores, o controle que você tem também. Então, assim, você consegue ter uma dimensão do que você vai pagar futuramente de imposto. Então eu quero, então se enquadra, então vai seguir. Aí vai vir a abertura de MEI, vai vir todo o planejamento, quanto a pessoa está disposta a investir naquilo que ela almeja, para poder daí dar sequência e no passo a passo. Tá. Então, eu entendo que o empreendedor, ele tem que ter a vontade, né, o desejo, a ação. Napoleão Hill já falava sobre isso, né, de você ter um desejo incontrolável sobre algo, né, que te leva. Ele precisa ter um produto definido, Precisa disso. até para poder definir KNAI, né, enfim, definir dentro do seu CNPJ que ramo ele vai surgir. Mas principalmente o aspecto que você trouxe, ele precisa ter resiliência, né, de Demais. entender que ele vai levar não, de entender que ele precisa ter um certo capital, que ele precisa entender o mercado, antes mesmo de abrir o CNPJ, Exato. né, para dar os direcionamentos. Quais seriam os pontos positivos e negativos de ser MEI? Os pontos positivos é referente ao imposto, né? Que é uma situação bastante que tem que ser observada. Muitos MEIs, eu vou abrir um MEI. Tem uma pessoa que vai lá, abre um MEI e esquece do MEI. Não paga o MEI. E o CNPJ fica lá. E aquele imposto mensal que é obrigatório pelo MEI não é pago. E a pessoa vai deixando para lá. E aí, futuramente, quando precisar usar um CPF, vai estar inativo. Porque vai para o CPF. E aí consegue ter. O que foi que eu fiz? Então, as pessoas que vão abrir um MEI, elas têm que ter consciência que ela tem obrigações. Elas passam a ter obrigações mensais a se cumprir, como qualquer outra empresa. Então, eu quero abrir um MEI. Quer abrir um MEI, tem a responsabilidade e as obrigações mensais para se cumprir. E isso é um fato que é determinante, não tem como ser. Eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois, acaba virando uma bola de neve. E aí, quando você realmente de fato precisar, você não vai conseguir. Aí vai vir problemas, aí vai vir um custo muito alto. E aí entra o contador para te ajudar, para te orientar a fazer parcelamentos, verificar se a receita, se eles conseguem dar um desconto, que geralmente a receita sempre tem essas campanhas. Mas é muito importante que o MEI, ele é obrigatório como qualquer outra empresa. Ela tem as suas obrigações e deveres. O que eu venho cada vez mais percebendo é que a gente tem 3 verdades absolutas. Primeiro, que a gente vai morrer. Segundo, que a gente vai pagar imposto, né? E terceiro, que a gente precisa de ação para fazer daquilo que tem que ser feito, porque tudo é impermanente. Então, quando eu pergunto a você, né, o que é bom e o que é ruim do MEI, é porque eu entendo que o MEI é uma pessoa que está começando. Então, se você fica a todo momento tentando brigar para continuar MEI, você não quer crescer. Porque é uma mentalidade, né? Eu queria convidar você a começar a aumentar o seu grau de consciência para que você mude a sua mentalidade. Imagine só, você procura um contador com o objetivo de ser MEI, porque você está começando, você ainda está tateando o mercado, tudo certo. Mas se você fica brigando no mercado para continuar como MEI, é porque você está com mentalidade de microempreendedor. Eu não, meu amor. Eu quero pagar altas alíquotas de imposto, porque isso quer dizer que eu estou faturando muito alto e está tudo certo. Porque, como eu falei, só existem 3 verdades. E uma delas você vai pagar imposto, inevitavelmente. E aí vem as vantagens, desculpa interromper, as vantagens de ser MEI, né? Então, eu consigo, se eu precisar, se eu ficar doente, me afastar, o INSS cobre. O MEI ele veio como uma proposta do cara sair da informalidade. Completamente, da informalidade.
mas ele tem todos também benefícios. O MEI não é só a obrigação de pagar imposto, ele tem os benefícios dele, né? Então, assim, eu sou mulher, engravidei, preciso me afastar? O INSS cobre. Então, assim, você está coberta pelo MEI. Desde que pague, né? Desde que pague em dia, tá? É muito importante salientar que se você tem seu MEI, você engravidou, as suas DAS não estão em dia, não consegue, infelizmente. Traduz o que é as. As DAS são as As guias, DAS, são as perdão. obrigações mensais que são pagas, que você tem que pagar como MEI. Então, eu tenho um MEI, eu engravidei, mas eu não estou cumprindo com a minha obrigação mensal. Ah, mas eu quero dar entrada numa licença maternidade. Mesmo que ela pague tudo. Ah, mesmo que chega lá, faz um acordo e paga tudo. Não consegue. Ah, faltam 2 parcelas em atraso. Não consegue. O prazo são 10 meses sequenciais, mensais, que precisam estar em dia. Então, muita gente, infelizmente, recentemente aconteceu uma situação dessa. A microempreendedora engravidou, mas ela não tinha os pagamentos em dia. E aí foi orientado, só, infelizmente, se você não tiver o pagamento em dia, você não vai conseguir tirar sua licença maternidade. Então, existem as obrigações e os deveres, então existem os benefícios. Mas para que eu tenha os meus benefícios, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Que é o acordo, gente, que a gente faz sempre. Se você, já dizia a minha mãe, que o acordado não sai caro. Então, se você fez um acordo, ou seja, você antes vendia suas coisas de maneira informal, sem direito a absolutamente nada, salvo lá Deus, né? Se criou um mecanismo para que você pagasse uma alíquota muito baixinha e você pudesse sair da informalidade, emitir nota, né? Ter todo esse aspecto. E aí foi acordado com você uma mensalidade. Uma vez que você não cumpre, você também não tem direito. Isso é na vida, meus amores. Se você acorda algo com alguém, cumpra e pare de dar o seu jeitinho brasileiro. Beleza? Entendi. Então, resiliência, ação, cumprimento de deveres, vamos pagar imposto, ok. Entendi que eu estou enganando o meu MEI. Eu estou fazendo vista grossa para algumas coisas. Qual o risco que eu tenho de ser desenquadrada e quais as punições que eu posso ter em relação a isso? Bom, passou do faturamento, mesmo que você não declare, passou do faturamento, a Receita ela consegue identificar. Automaticamente, se você não faz o desenquadramento, você é desenquadrada automaticamente. Mas tem punição? Tem punição, tem multa. Multa sobre o seu faturamento. E aí, tem que voltar desde quando você deixou de passar daquele faturamento e vai aumentar do mesmo jeito, porque você vai pagar multa e você vai pagar um imposto maior ainda, porque você vai pagar multas e juros pelos atrasos. Então, você é automaticamente desenquadrado, e fora o trabalho que você vai ter, que você vai desenquadrar, você vai ter que fazer o processo, né? Então, você vai ter que migrar para outro tipo de empresa. Não tem como fugir disso. Além de você ser autuado, multado, vem os juros, você tem que fazer toda a correção, né? E se você não fizer todo esse processo, o seu CNPJ ele fica inativo. Então, ele vai ficar sem uso. Tá. Como a contabilidade ela pode ser utilizada para aquela mulher que está querendo ser empreendedora? Quais as dicas de contabilidade do dia a dia que você pode trazer para a gente dessa mulher que tem vontade de ter um MEI, que tem vontade de sair da informalidade, mas ela não leva muito a sério o quanto é importante uma profissional para dar o auxílio a ela em relação a isso? Primeiramente, organização, planejamento. Isso é fundamental para quem quer abrir um MEI. Porque muitas pessoas, elas levam o MEI com uma coisa simples. Ah, faz de qualquer jeito. Ah, não precisa de contador, que a gente escuta muito isso, que MEI não precisa de contador. Não precisa de contador. Então, acaba fazendo de qualquer jeito. Então, assim, tem que ter a organização, tem que ter o planejamento. Com esses 2 fatores, você consegue ter um caminho para seguir. E aí sim, o processo pode dar certo lá no final. Se você cumpre
com tudo isso, eu sou organizada, eu consegui planejar, eu tenho faturamento, eu tenho as despesas, que é muito importante, né? Porque de qualquer forma você abre o mês, você tem despesas e você tem receita. Receitas e despesas. Então você tem que juntar isso também, você tem que organizar. Eu comprei um X produto para poder dar na atividade do MEI, para poder trabalhar com ele. Então, isso já é uma despesa sobre o seu faturamento. Então, tem que ter cuidado com isso também. Então, as pessoas têm que entender que comprou o produto para o MEI, então ela vai entrar nas despesas do MEI. E é muito importante também salientar que MEI é um CNPJ e não é pessoa física, onde as pessoas também misturam muito isso. E aí é onde muitas pessoas pecam. Porque eu pego o que eu recebo entradas e saídas com o meu CPF, mas a movimentação deveria ter sido no CNPJ. A pessoa, mesmo sendo MEI, tem salário? Não. Mesmo sendo MEI, o salário dela, ela mesma que faz. É o microempreendedor que vai fazer o seu próprio salário. Mas, por exemplo, assim, para poder dividir, vamos dizer, eu sempre vendi roupa na informalidade. Certo. Aí decidi agora virar MEI. Então, eu vou separar assim, não. Esse é o salário da Nathalie que vende roupa. Como é que eu declaro isso? Eu assino minha própria carteira, eu declaro isso como Prolabore, porque o MEI só pode ter um funcionário. Isso, só pode ter um funcionário. Esse um funcionário é um terceiro ou sou eu? Não, esse funcionário é um terceiro. Tá. É um terceiro. E como é que eu justifico que eu estou fazendo retirada para... Exatamente. É esse imposto que é pago mensalmente, porque essa é a guia mensal do INSS que é pago, do microempreendedor. Se for... É como se fosse um todo. Exatamente. Então, assim, quando você já abre o MEI, esses impostos pagos já é automaticamente teu salário. Então, você já está deduzindo dali o teu imposto, que é o INSS. Entendeu? Se você contrata uma pessoa para trabalhar, aí vem outros impostos, que vai estar embrigando o INSS, FGTS, do trabalhador, da pessoa que vai estar empregando, né? Do empregador. Do empregado, na verdade, né? Tem o empregador e tem o empregado. E aí vai deduzir dele. Mas a pessoa que está abrindo o MEI, automaticamente, o salário dele é um controle mensal que ele quer tirar. Mas referente ao imposto em cima dele já é pago mensal, independente se ele fature ou não. Falando em empregado, que eu acho que é uma dúvida muito das nossas ouvintes, no caso dessa pessoa, né, eu só posso ter um colaborador, a partir do momento que eu tiver dois, eu sou enquadrada em outro fator. Qual a grande diferença entre eu associar pessoas por outros CNPJs, né, que é o famoso colaborador PJ, e permanecer no CLT? Como é que eu, MEI, posso enquadrar nisso no serviço de contabilidade se eu acabar agregando colaboradores naquilo que eu faço, dizendo que ele é PJ? Qual o perigo disso? Ou isso está tranquilo, eu posso usar dessa forma? Não. Hoje existe uma fiscalização específica para isso. Eu contrato um colaborador, um empregado, e peço para ele abrir um CNPJ. Só que ele é um empregado normal, ele deveria ser seletista. Então, está existindo muita fiscalização em cima disso. O que é que pode acontecer? Atuação, né, da legislação trabalhista, e vai ter que registrar o funcionário do início das suas atividades, com todos os encargos de direitos. E ainda pode ser multado e autuado por isso, porque não está dentro da legalidade você contratar um funcionário e solicitar que ele abra um CNPJ. Que tem, alguns casos vem acontecendo e por isso que está havendo essa fiscalização. Então, você, empreendedor, empregador, cuidado com isso. O funcionário, o empregado, ele é contratado como seletista com todos os seus direitos, FGTS, INSS, que tem que ser pago mensalmente junto com o seu salário. Então, por lei, não é permitido que o funcionário seja empregado abrindo o CNPJ, porque ele deixa de ser empregado e vira um empregador. Pois eu preciso saber do meu tempo, tá? Vocês vão me guiando.
E quando e como o colaborador ele pode colocar isso em relação ao MEI, no sentido assim, você não me colocou como seletista porque você já tem um colaborador registrado. E aí, automaticamente, se eu quiser prestar serviço para você, eu vou ter que ter um CNPJ. Como é que esse cara vai fazer para comprovar que o que enquadra ele para ser CLT e não PJ? Um contrato formalizado, né? Se eu trabalho 44 horas semanais dentro para aquele empregador, eu sou seletista. Eu cumpro carga horária. Agora, se eu estou aqui, vou fazer só uma prestação de serviço, precisa que seja feito, então pode ser elaborado o contrato, sim, como CNPJ. Então, é tempo, é um dos O período de tempo dentro das empresas, as suas atividades, que também vão influenciar bastante. Mas, por exemplo, tem empresas que a gente contrata por tempo. Vamos dizer assim, eu contrato a empresa X, eu quero que essa empresa preste serviço para mim de 8 da manhã às 6 horas da noite, de segunda a sexta. O que eu estou trazendo é um questionamento assim, enquanto que existem empresas, instituições que prestam esse serviço com funcionários diferentes até a cada dia, mas desde que cumpra de segunda a sexta, de 8 às 6, qual é a diferença daquele cara que é eu presa, né? Ele está ali sozinho, ele não tem como, mas ele tem um contrato de prestar um serviço para mim de segunda a sexta. Ou isso não pode? Não pode. Não pode. O que você pode, eu preciso de uma empresa que faça a prestação de serviço. Você contrata uma empresa, a empresa coloca o empregador dentro dela, e aí ela vai efetuar as atividades de segunda a sexta, no horário, mas ela é contratada por outra empresa. Entendi. Não diretamente com você. Se você contrata um funcionário que você quer que trabalhe de segunda a sexta, às 8 horas, aí você vai ter que registrar como período de experiência. Ou um período indeterminado, um período determinado, você contrata ele por um período determinado para executar aquelas atividades. E aí, com aquele período determinado, ele vai ter todos os direitos deles. Não vai sair desse direito. Mas o que não pode é você pegar ele, colocar como CNPJ para fazer as atividades como um funcionário normal, comum. Tá. A gente sendo MEI, né, a gente entendendo isso, quanto a mentalidade de MEI é uma mentalidade que é muito estimulada, né? Eu entendo que é algo que foi importante para a gente sair da informalidade, mas não se é estimulada uma mentalidade de você ter mais colaboradores, de você conseguir construir novos aspectos, de você buscar de fato para pagar mais tributo. E muito disso se dá pela dificuldade de se ter o próprio fluxo de caixa, de Exato. entender que automaticamente, quando você fatura mais, né, quando você tem uma maior lucratividade, automaticamente você vai pagar mais imposto. Para esse MEI, de uma maneira muito simples, como é que ele poderia constituir um fluxo de caixa que ajudasse ele a entender que quanto mais imposto ele pagar, não defendendo os impostos, tá, gente? Não é esse viés que eu quero trabalhar. Mas que quanto mais imposto que ele pagar, quer dizer que ele mais está faturando. O que seria um fluxo de caixa saudável? Controle. Controle de quê? Controle de tudo que entra e que sai. Receitas e despesas. Você tem que ter. Por quê? Se eu estou recebendo, se eu estou comprando, na verdade, então se eu estou comprando, está tendo entrada. Mas ele vai ter uma saída. Tá. Mas como é que está tendo essa saída? Você colocou dentro desse, vamos supor aqui um produto. Eu vendo X produto. Comprei esse produto para repassar para os meus clientes. A partir do momento que eu compro o produto, eu preciso saber, na verdade, no final do contexto, quais são a minha receita e quais são as minhas despesas, né? Então, se eu comprei o produto, eu preciso saber o preço que aquele produto vai me levar para
para mim ter aquela receita sobre aquele produto. Então, se eu vendo o produto, eu preciso ter aquela receita. Então, o controle disso. Então, eu preciso calcular aquele produto que eu vou vender. E se eu vou ter faturamento sobre isso. Tá, o que seria um fluxo de caixa para você, contadora, expert nessa questão, saudável? De 30%, de 20% de margem? O que seria um fluxo de caixa para você saudável para um empreendedor? Na verdade, 60% do faturamento teria que ser 100% receita, né? Seria um fluxo de caixa saudável. Traduz para mim. Vamos supor que eu recebo, vou colocar aqui um valor bem simbólico, Tá. né? R$ 100, vou colocar bem baixo mesmo, R$ 100. E aí, desses R$ 100, eu faturei 60%. Então, eu tenho um fluxo de caixa saudável. E aqueles 40% eu vou pagar todas as despesas, eu vou pagar todos os impostos. Então, eu vou deduzir tudo aquilo. Então, eu consigo ter. E se eu conseguir um fluxo de caixa negativo, se eu tenho R$ 100 e meu fluxo um mês bateu o de 101, eu já estou negativa. Então, alguma coisa está acontecendo de errado. O que foi que eu fiz? Eu comprei a mais, o produto não saiu, eu gastei a mais do que devia. Qual foi o controle que você teve nesse mês com aquela receita? Para a dica, para a gente voltar sobre quem está começando. A gente sabe que nesse início aí, a gente vai ter muitos fluxos de caixa. Com certeza. Negativos, né? Negativos. E aí, até quando seria assim um limite, no sentido de dizer assim, não, agora está tendo alguma coisa errada. Não é esperado que isso por tanto tempo se perdure o negativo. Porque eu sei que tem uma margem aí. Tem uma base assim de 6 meses. 6 meses. Uma base de 6 meses para que você comece você comece a entender o seu faturamento. Você começa aí, dá uma base de 6 meses. O retorno em si, dependendo muito do segmento, ele se dá 6 meses a 1 ano. O retorno mesmo de faturar. Dentro de 6 meses a 1 ano. Até lá, é investimento. É investimento. Tudo que você coloca é investimento. Tá. Se você pudesse agora deixar no outdoor uma frase para aquela mulher que está querendo começar, mas não quer começar errado, que ela quer entender quais são os buracos ou os possíveis desvios que ela vai ter no caminho. Você, primeiro como contadora, segundo como sim empreendedora, como uma mulher que foi resiliente, que é resiliente, como uma mulher que passou por barreiras e continua passando, como uma mulher que deu vários nãos e vários sim, né? Dentro da sua experiência, porque a sua expertise é a contabilidade. Mas você, antes de tudo, é uma mulher forte, você, antes de tudo, é uma mulher que está aí quebrando seus paradigmas, suas barreiras, para aquelas que estão querendo começar, para aquelas que, de fato, estão na equipe e na informalidade, ou está querendo empreender e não sabe por onde. Qual seria a orientação final que você daria para que essas mulheres, assim como você, quebrassem barreiras? Determinação, foco e objetivo. Qual o seu objetivo? Focar naquilo e ser determinada. E ir até o fim. Tenho certeza que muitas mulheres, a partir desse início, iria com certeza ter uma grande carreira de sucesso. Se as pessoas quiserem lhe encontrar para que você ajude essas mulheres a percorrer esse caminho de sucesso, como é que as pessoas te encontram? Vai lá no meu Instagram, Natália Alves, contadora. Meu número para contato é o 9975-6332. É só lá, dá um oi e aí a gente pode se encontrar e gerar mais dicas para vocês. E é isso aí, gente. O Nath Podcast conta com o patrocínio da Sou Mais Payment, solução e meio de pagamento. Se você é empreendedora, se você é comerciante e quer ter taxas exclusivas, dizendo que viu aqui
No NatPod, você consegue falar com o nosso consultor, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí ter oportunidades de serviços e negócios aí para o seu comércio, com as melhores taxas, com as melhores adquirências e com o melhor serviço de consultoria financeira. Eu estive aqui com a minha amiga querida Nath, agradeço imensamente a sua presença e nos vemos no próximo episódio e que seja você um agente transformador da sua realidade.